Você já parou para pensar no poder que existe no silêncio? Vivemos em um mundo barulhento, onde cada notificação, cada opinião e cada ruído disputam nossa atenção. Mas e se eu te disser que o verdadeiro crescimento mental, a verdadeira força interior, nasce justamente na quietude? Os estoicos já sabiam disso há milhares de anos. O silêncio não é vazio, ele é poderoso. Ele te dá controle sobre suas emoções, clareza sobre suas escolhas e força para enfrentar qualquer desafio. Hoje, você vai entender como essa filosofia pode transformar sua mente. Então já deixa o like e acompanha cada detalhe, porque essa pode ser a chave para uma vida mais sábia e inabalável. O silêncio é uma força que poucos compreendem. No meio do caos do mundo moderno, onde vozes gritam, opiniões se chocam e emoções são arremessadas como armas, o verdadeiro sábio escolhe a quietude. Não por fraqueza, mas por domínio. Não por ignorância, mas por clareza. Os estoicos sabiam que aquele que controla sua língua, controla seu destino. Fale apenas quando suas palavras forem mais valiosas que o silêncio, dizia Epicteto. E nós? Estamos prontos para abraçar essa disciplina? Estamos prontos para transformar nossa mente pelo poder do silêncio? A tempestade sempre virá o insulto, a traição, a injustiça. Mas o sábio não responde com fúria. Ele observa. Ele compreende. Ele aceita o que não pode mudar e age sobre o que está em seu poder. O silêncio estoico não é passividade. É estratégia. Enquanto os tolos reagem, os sábios refletem. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: "Se alguém me prova que estou errado, mudarei de ideia com prazer. Pois busco a verdade, que nunca feriu ninguém. O que fere é persistir no próprio engano." E é isso que devemos buscar, não vitórias vazias em discussões inúteis, mas o domínio sobre nossa própria mente. O silêncio nos dá algo que o barulho do mundo nunca nos dará: liberdade. Liberdade de não ser escravizado pela raiva, pela ansiedade, pelo medo. Quando não reagimos impulsivamente, ganhamos tempo. E tempo é a moeda dos sábios. Sêneca nos advertia: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito. E quantas vezes desperdiçamos nossas palavras, nossa energia, nossa paz com aquilo que não merece nossa atenção? O silêncio nos permite escolher onde colocar nossa força. Mas o silêncio verdadeiro não está apenas na boca, ele está na mente. Precisamos aprender a silenciar os pensamentos caóticos, a domar a maré de emoções destrutivas que tentam nos dominar. A raiva, queime-a no fogo do autocontrole. Medo, transforme-o em coragem. A dor, use-a como o mestre usa a pedra, para afiar sua lâmina. O estoico não se encolhe diante da adversidade, ele a encara de frente e permanece inabalável. Mas o caminho do silêncio não é fácil. É um desafio constante, um treino diário. O mundo nos testa a cada instante, nos provocando a falar, a reagir, a nos perder na tempestade das emoções. Mas, se aprendermos a dominar esse impulso, seremos imbatíveis. Epicteto nos lembra: o que acontece não está sob nosso controle, mas a forma como reagimos. Sim. E a reação mais poderosa muitas vezes é o silêncio. O silêncio que observa, que analisa, que responde com sabedoria e não com impulsividade. Um insulto é lançado contra nós. Como devemos reagir? Com raiva? Com ressentimento? Ou com o silêncio que prova nosso controle? Se permitimos que palavras nos dominem, tornamo-nos escravos daqueles que nos insultam. Mas se permanecemos inabaláveis, mostramos que nossa mente não pode ser controlada por ninguém além de nós mesmos. O silêncio é a fortaleza da alma, o escudo contra ataques vazios e provocações sem sentido. No entanto, há um tipo de silêncio que não devemos praticar: o silêncio da covardia. O silêncio que evita a verdade, que foge da responsabilidade. O estoico não se cala por medo, mas por sabedoria. Há momentos em que o silêncio é uma arma e momentos em que a palavra é necessária. Sêneca nos ensina: às vezes, até calar-se é uma resposta. Saber quando falar e quando silenciar é a verdadeira arte da maestria interior. E essa maestria só se conquista com disciplina, com prática, com reflexão constante. O silêncio nos dá poder porque nos afasta do desespero daqueles que reagem sem pensar. Quantas vezes nos arrependemos de palavras ditas no calor da emoção? Quantas batalhas desnecessárias travamos apenas porque não soubemos nos conter? O silêncio nos protege dessas armadilhas. Ele nos ensina que nem toda provocação merece resposta,
que nem toda luta merece ser travada. E, mais do que isso, nos ensina a ouvir, porque ouvir, no fundo, é um dos maiores poderes que um ser humano pode possuir. Aquele que sabe ouvir, compreende, e aquele que compreende, tem poder sobre si e sobre os outros. O tolo grita para ser ouvido, o sábio silencia para compreender, e nesse silêncio, ele aprende, ele cresce, ele se fortalece. Não é à toa que os maiores líderes, os maiores mestres, foram aqueles que souberam ouvir mais do que falar. A verdadeira força não está na imposição de palavras, mas na solidez de uma mente que não se abala diante da adversidade. E essa solidez vem do silêncio interior. Não se trata apenas de calar a boca, mas de silenciar a alma, de acalmar os pensamentos turbulentos, de encontrar paz mesmo no meio da tempestade. O estoico não espera que o mundo esteja em paz para encontrar sua própria paz. Ele cria essa paz dentro de si. Ele encontra no silêncio a sua fortaleza, o seu templo, o seu refúgio, porque ele sabe que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de si o medo, a dúvida, a raiva. Esses são os adversários que devem ser derrotados. E só o silêncio nos dá as armas para essa batalha. Uma mente barulhenta é uma mente frágil. Uma mente que não consegue silenciar-se está à mercê de qualquer tempestade. O estoico sabe que a vitória sobre o mundo começa com a vitória sobre si mesmo. Ele não é um escravo das circunstâncias, não é refém das emoções. Ele é um mestre de si mesmo. E essa maestria vem da capacidade de controlar suas palavras, seus pensamentos, suas ações. O silêncio é o seu campo de treinamento. E se formos sábios, faremos do silêncio nosso maior aliado, porque ele nos ensina tudo o que precisamos saber. Ensina-nos a paciência, a prudência, a resiliência. Ensina-nos que nem sempre a resposta imediata é a melhor resposta. Ensina-nos que o verdadeiro poder não está em falar, mas em saber quando falar. E principalmente, ensina-nos que nossa mente deve ser como uma rocha firme, inabalável, impassível diante das ondas da vida. O silêncio não é ausência, é presença. Presença de um espírito forte, de uma mente inquebrável, de uma alma que não se curva diante da tempestade. O estoico sabe que o mundo tentará provocá-lo, testá-lo, arrastá-lo para o caos. Mas ele não cede. Ele permanece em seu silêncio inatingível e indomável, porque ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E aquele que domina a si mesmo é invencível. Aquele que encontra força no silêncio encontra força para qualquer batalha. E agora, diante de tudo isso, a escolha nossa, continuamos a ser levados pelo turbilhão das emoções, escravos daquilo que nos aflige. Ou encontramos no silêncio o caminho para a força, para a sabedoria, para a verdadeira liberdade? Que possamos lembrar, sempre, que o silêncio não é fraqueza, é poder. O poder daqueles que não se deixam levar pelo caos. O poder daqueles que dominam a si mesmos. O poder daqueles que sabem que o silêncio, quando bem utilizado, é a arma mais letal de todas.